Uma pergunta que muitos fazem: você crê em Deus? Muitas das vezes no evangelismo ou mesmo em meio a um culto, seja no meio da rua ou no templo, muitas pessoas se sentam para visitar as igrejas evangélicas e todo mundo diz que crê em Deus. Os atores da Rede Globo, eles dizem: eu acredito em Deus. E tá na moda agora ser evangélico. Todo mundo é evangélico. O cachaceiro é evangélico, a prostituta é evangélica, a lésbica, o homossexual. Você vê que a Lana Holt, ela desviou da Assembleia de Deus, casou com outra mulher e abriram a igreja conhecida como Cidade de Refúgio, a igreja dos gays, das lésbicas. Então, se você chega perto de qualquer pessoa, ele vai dizer que acredita em Deus. Se nós reunisse todos os demônios e chamasse Lúcifer para essa reunião também, e nós perguntasse para eles: Lúcifer, você e os seus demônios, vocês acreditam em Deus? Eles iam dizer que sim. Eles iam dizer que acreditam em Deus, que eles conhecem o céu, conhecem o Espírito Santo, conhecem Jesus, conhecem a Nova Jerusalém, mas a pergunta é: você obedece a Deus? Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você. Porque se eu olhar para as nuvens, eu sei que alguém criou aquelas nuvens. Se eu olhar para as estrelas, para a lua, o sol, eu vou saber que alguém criou o mar, as baleias, os peixes, os animais. Quando nós para pensar de onde viemos, Deus nos criou, então nós acreditamos em Deus. Aí a pergunta é: nós obedecemos a Deus? Jesus, quando estava nessa terra, ele disse até assim, que Deus procura verdadeiros adoradores. Então existem falsos adoradores? Que nas palavras de Jesus disse que esse povo me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim. São pessoas que vão para a igreja, diz que é crente, se veste como crente, mas o comportamento é de ímpio. O comportamento é de pessoas que não conhecem a Deus. Tiago, ele diz que os demônios crê, que estremece, mas não obedece. Então, irmãos, se nós não obedecermos a Deus na risca, nós iremos morrer sem salvação. E hoje está num tempo tão difícil que você tem que fazer por você. Lá no escritor aos Hebreus, diz que nós deveria observar o exemplo dos pastores. Hoje você não pode observar mais o exemplo da liderança. Você tem que observar só o exemplo de Jesus e de mais ninguém. Porque exemplos é muito difícil encontrar nas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas estão lotadas de pessoas que professam uma fé hipócrita. Hipócrita. Você sabe o que é hipocrisia? Pessoa que quer mostrar uma coisa que não é. Uma farsa, uma mentira. O
evangelista João, ele disse que quem diz que crê em Deus e não obedece está mentindo. Jesus, ele usou as próprias palavras e disse assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, os que vão para o céu não é quem diz que crê em Deus, são aqueles que obedecem a Deus. Não tem essa vontade no nosso coração de um dia se congregar numa igreja perfeita, que só tem pessoas perfeitas? Pois é, essa igreja existe. Sabe onde é? No céu, só lá em cima. Porque cada salvo fiel que vai morrendo, ele vai se reunindo com os outros salvos que estão lá. Então a grande reunião da ceia no céu só vai estar no céu crentes perfeitos. A salvação é tão melindrosa que Jesus disse que muitos vão se esforçar e não vão entrar. E muitos vão dizer no dia do juízo: Senhor, eu pregava, eu profetizava, fazia milagre. Sim, pregar, até Satanás prega. Satanás pregou, foi para Jesus. Mas Deus procura na terra não é pessoas que somente preguem, mas pessoas que vivam o que prega, obedeçam a palavra de Deus. Que nós venhamos pregar para o mundo com a nossa vida, com o nosso comportamento. E o nosso comportamento como é que é? Mentiroso, caloteiro, sonegador de imposto, crentes de duas caras, na igreja parece crente, em casa é um verdadeiro demônio. Pois é, irmão. Infelizmente hoje você tem que fazer suas orações em casa, ler a Bíblia, tentar lutar pela sua fé. Porque se nós for ser crente baseado no exemplo da liderança de hoje, nós estamos perdidos, nós não seremos salvos. Então devemos olhar para Jesus, para a palavra de Deus, fazermos nossas orações, orarmos em casa, orarmos no monte, se guardar, lutar pela nossa própria fé, porque a salvação ela é individual. No dia que eu morrer, no dia que você morrer, os nossos parentes eles vão nos acompanhar até o cemitério. De lá eles voltam para trás e nós iremos sozinhos prestar conta com Deus. A salvação é individual. Individual. Nós vemos aí casais, um prejudicando o outro dentro de casa. Quando não é o homem pirracento, é a mulher pirracenta. Quantos líderes, pastores que não estão aptos para estar na liderança. Então que nós possamos fazer o que Paulo disse: examine-se, veja como você está. Se você morrer hoje, você vai para onde? Algo está te acusando? Pois é, isso que está te acusando pode te lançar no inferno, se você não se arrepender e mudar. O arrependimento verdadeiro, ele é acompanhado de mudança. É se arrepender e mudar. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peque mais. Como quem diz assim: eu lhe salvei da morte agora, mas eu posso não lhe salvar da outra vez. Então, irmãos, que Deus abençoe. Eu quero te ver no céu. Vamos se esforçar para nós se encontrar lá, tá certo? Mas saiba que somente falar que crê em Deus, isso não resolve. Somente ler a Bíblia não resolve. Somente pregar e cantar bonito, isso não resolve. Os crentes que vão para o céu são aqueles que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Evangelho é prática, é vida, é mudança de vida. Pense nisso. Mas pense mesmo. Não seja somente ouvinte. Olha, irmãos, milhões de crentes que hoje estão no inferno
queria ter essa oportunidade que nós estamos tendo agora, de orar, de buscar a presença de Deus para herdar a vida eterna. Essa vida acaba, mas a outra é eterna e para sempre. Vale a pena, irmão, se esforçar para servir o Senhor. Vamos se esforçar, irmão. Vamos ser sinceros com Jesus. Porque muitos pecados escondidos, se a pessoa não se arrepender e não abandonar, esses pecados vão condenar essas pessoas no dia do juízo final. Que isso sirva de alerta para mim e para você.